Continuaremos, então, os estudos sobre os deveres exigidos no 9º mandamento. Lembrando aos irmãos, pergunta 144, do Catecismo Maior. Esse mandamento diz respeito à santidade da verdade. Os últimos deveres que vimos foram manter e defender publicamente a verdade. Como referência a esse dever está Provérbios 31:9. O cristão deve defender a verdade, não deve temer a censura de homens maus e injustos que se deleitam e se beneficiam da mentira. Não só as autoridades têm esse dever, não só os juízes, os magistrados, mas todos nós devemos defender a verdade. Em momentos que a mentira prevalece ou está sendo dita, nós devemos fazer isso. Claro que, em especial, nós vamos ver, com diz respeito à mentira, os contextos em situações de julgamento. Nós vamos ver muito isso com relação a esse dever, a esse mandamento, evidentemente. E nós devemos também, além de manter e defender publicamente a verdade, dizer a verdade de forma sincera, livre, clara e plenamente. Nós também estudamos o contexto que mostra o rei Josafá estabelecendo uma Suprema Corte em Jerusalém. Por que tudo isso, irmãos? Veja, irmãos, a lei de Deus não falha, Deus não falha nos nossos julgamentos, mas nós somos limitados, nós somos pecadores desde o nosso nascimento, mas nós também somos influenciados de muitas maneiras. Nós somos, pelas circunstâncias das nossas vidas, que nós já passamos anteriormente, isso pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar em determinados julgamentos. É preciso entender isso. Então, a palavra de Deus é justa, é reta, é correta, mas nós é que vamos aplicá-la. Nós é que vamos fazer o julgamento, analisar a situação à luz da palavra de Deus. E por mais que você seja um homem, uma mulher de Deus, temente a Deus, você tem suas limitações. Você pode estar olhando para uma determinada situação só por um prisma, sem ser o outro prisma. Daí o que é que acontece? A palavra de Deus também, a palavra de sabedoria, diz assim: na multidão dos conselheiros há segurança. Há segurança. Então, o rei Josafá, de forma muito sábia, ele estabeleceu uma Suprema Corte. Por quê? Porque, mesmo que, considerando que nas cidades, ali onde haviam os tribunais, nas portas das cidades, que fossem de fato homens tementes a Deus, mesmo que considerando que aquele grupo de pessoas buscasse de fato a glória de Deus, poderia acontecer alguma injustiça, alguma decisão que não conseguiu analisar todas as questões, toda a situação. Então alguém poderia apelar para outras instâncias, para ser ouvido por outras pessoas, e aí a verdade ser estabelecida. Observe os irmãos que em Mateus 18, esse é o objetivo, a verdade seja estabelecida. O que de fato aconteceu, a interpretação correta daquela situação. Por exemplo, vamos para uma situação mais extrema, quem sabe até da questão da morte de alguém ser decidida se foi um crime culposo ou se foi um crime doloso. Então é a vida de uma pessoa, e os irmãos sabem que em Israel, alguém que matava outro de forma intencional, a pena era também a morte. Então precisava-se ter muito cuidado nessas decisões, nesses tribunais, para que a verdade fosse estabelecida.
porque Deus é o Deus da verdade, é o Deus santo, é o Deus justo. Os irmãos lembram que Moisés disse ao seu povo que as nações em volta iam dizer: que povo tem um Deus como esse Deus? Que povo tem leis tão justas como esse povo aí de Israel? Vocês não lembram? Moisés disse isso. Então, uma das características muito fortes e marcantes do povo de Deus é a busca da verdade, é o conhecimento da verdade, é a justiça. Deus é um Deus de justiça. Isso sempre vai, irmãos, figurando, né? Vai apontando para a Canaã celestial, lá onde não há pecado, onde não vai haver problema, não vai haver injustiça. Então sempre vai apontando para isso. Por isso que, inclusive, há uma diferença enorme, gigantesca, dos países que nasceram ou foram colonizados ou foram governados por crentes verdadeiros. A diferença, irmãos, é muito grande no que diz respeito ao governo, porque eles buscavam a justiça, a verdade, eles prezavam por isso. Eles buscavam isso porque o Deus deles era o Deus da verdade. E eles sabiam que Deus tinha dado leis, estatutos, com princípios adequados, corretos. É claro que houveram deslizes. É claro que mesmo assim, na aplicação, em algumas situações, houve injustiça. Porque, mais uma vez, como nós dissemos anteriormente, a lei do Senhor é perfeita. O Senhor é perfeito, mas nós somos imperfeitos. Então, nós temos que nos assegurar, nós temos que tomar todas as precauções, todos os cuidados. O rei Josafá aqui tomou todos os cuidados para que ali no seu reino os julgamentos eles fossem imparciais, os julgamentos eles fossem caracterizados pela justiça, as sentenças deviam ser emitidas de forma sincera, que os juízes, os julgadores, eles não tivessem qualquer dúvida no coração, inclusive as testemunhas. Os irmãos sabem que uma testemunha falsa lá pagava alto preço. Alguém que testemunhasse falsamente contra o outro, acusando o outro de determinado delito, a pena para a testemunha falsa era aquela a qual ele estava acusando o outro de cometer o delito. Então não havia justiça. Mas voltando, houve muitas situações de julgamentos injustos no passado, mesmo por tribunais, situações em que imperava mais a composição da corte, do parlamento, por exemplo, sendo de cristãos, porque o homem é falho. Houve situações como essa. Muitas vezes havia zelo sem entendimento. Tinha. Então, daí que a gente precisa ser cercado, não é, da palavra de Deus e buscar nos momentos de decisões, em especial, né, no âmbito da igreja, que a gente busque a verdade e a justiça. Mas para que primeiro isso aconteça, o povo de Deus tem que estar munido da sua palavra, tem que estar em harmonia com a sua palavra, tem que ter conhecimento da palavra. Isso era o essencial, isso é o ideal. É por isso, irmãos, inclusive, que tem-se, preste bem atenção, tem-se que os judeus, eles se dão tão bem por onde eles vão, por onde eles andam. Não é porque ainda está sobre eles, né, aquela bênção do Senhor, que é do povo de Deus, isso aí acabou, tá? Israelense não é israelita. Israelita é dessa época aqui. Israelense é israelense. É do país de Israel, tá? Mas aqueles que preservam os princípios da lei de Deus, eles se dão bem, irmãos. Sabe por quê? Porque eles conhecem o que é justiça. Eles têm noção daquilo que é certo e do que é errado. Eles aprendem
eles aprendem desde cedo, desde criancinha, o respeito a Jeová, a Deus, desde cedo, o respeito aos mais velhos, aos pais e às mães, o respeito às autoridades. Veja, eles não são cristãos, não são perfeitos. Eu estou falando que isso, irmãos, ajuda no dia a dia, nas relações, no comércio, né, que se fala tanto, né, e é verdade. Hoje eu não sei, mas eu sei que há uns certos exageros com isso, mas ainda há muita nação, muitas famílias em nações por aí, judias, muito abastadas financeiramente. Se os irmãos verem a quantidade de prêmios Nobel que foram concedidos aos judeus, é enorme. É um percentual altíssimo, maior do que qualquer outra nação. Qual é a base? Para mim, é a lei de Deus. Eles não temem a Cristo Jesus, não reconhecem Cristo Jesus, né? Não os cristãos, né? Tem judeu cristão, né? Não os cristãos, não os convertidos. Mas isso lhe dá um direcionamento, isso lhe dá entendimento para interpretar determinadas coisas. Os irmãos sabem, quem estudou direito, eu acredito que ainda hoje, obrigatoriamente, o pessoal olha o Antigo Testamento, não é, David? Ele dá uma olhada lá nas leis que foram estabelecidas. Sei que tem o direito romano, que é uma referência e tal, mas se olha para isso. Pelo menos há alguns anos atrás, me contou um aluno de direito. Ele, inclusive, chegou a ser até deputado estadual do estado de Pernambuco. Ele me disse, a gente conversando sobre isso, ele disse, não, eu estudei. E realmente é interessante. Então, irmãos, a lei de Deus, ela foi concebida para que o povo vivesse de forma justa nas relações de uns para com os outros, do respeito mútuo. E aí as decisões deveriam ser tomadas sem dúvida no coração. Agora, tendo como objetivo principal a glória de Deus. E, claro, o bem das pessoas, o bem dos homens. Nós vimos uma situação muito difícil em que passou Jeremias. Nós lemos, né, o capítulo 42 de Jeremias. Nós vimos todo aquele contexto. Nós paramos um pouquinho para verificar aquele momento em que o profeta Jeremias expôs clara e plenamente toda a verdade que veio do Senhor, não mascarando ou maquiando aquele que ouviu, mesmo sabendo do risco que corria. Nós vimos como pessoas, nós vimos a manifestação de como é o coração das pessoas nessa passagem. Aqueles que se dirigiram a Jeremias falaram da forma correta, pediram aquilo que é correto e disseram que ia fazer aquilo que era correto, mas não o fizeram. Por quê? Porque no seu coração eles já estavam determinados a fazer a sua própria vontade, independente daquilo que Deus dissesse. Eles apenas disseram que o profeta não estava dizendo o que Deus disse que era para fazer. Isso acontece muito nos nossos dias, irmãos. Muitas e muitas pessoas vêm pedindo orientação, vêm pedindo instrução para agir em determinadas circunstâncias. E quando se lhe é dito, abre-se a Escritura e diz, olha, nessa circunstância, a palavra de Deus lhe encaminha nessa direção por causa disso e disso e disso, as pessoas simplesmente dizem, não é isso não que Deus quer. Não é isso que Deus quer para a minha vida. Deus não quer que eu passe por isso, por essas circunstâncias. Deus é amor. Olha, do amor é muito citado nisso. Isso é exigir demais das pessoas. Isso é uma exigência muito grande que se faz das pessoas. Só sabe quem está passando. Então há muitas frases, sabe, irmãos? Há muitos posicionamentos, né? Você está dizendo isso porque você nunca passou por isso, você não sabe o que é, você tem isso, tem aquilo, você não passou pelos apertos, pelas dificuldades que eu passei, você nunca vivenciou isso na sua família. Aí vem um monte de argumentos, mas a palavra de Deus
está mostrando qual é o caminho a seguir. Fazem exatamente o que fizeram com Jeremias. Os irmãos sabem que o profeta nos dias de hoje é qualquer pessoa que pega a palavra de Deus e a expõe, né? Qualquer pessoa. A irmã Nita pode ser uma profetisa e deve ser uma profetisa. De que maneira? Não nos termos passados, mas nos termos presentes. Em abrir a Bíblia e dizer, essa aqui é a vontade de Deus. As crianças devem fazer isso, conhecendo a palavra de Deus. Quantas crianças, irmãos? Quantas crianças, mesmo pequenas como sejam, que Deus já lhe dá determinado entendimento, já não proferiram verdades para adultos, para seus pais, para seus tios, até para seus avós. Elas estão profetizando, abrindo a palavra de Deus e dizendo, agora, dizendo aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Mas a questão é, vão dar ouvidos à verdade? Vão dar ouvidos à situação, irmão? Por que a gente fala, a gente está dando ênfase aqui em Jeremias, irmãos? Porque isso é um retrato. Isso é um retrato do nosso dia a dia. Jeremias disse que Deus disse, nós lemos aqui. Sabe o que Jeremias disse ao povo? Vá para a Babilônia, vá para lá, construa suas casas, tenha os seus filhos, e eu vou cuidar de vocês lá. Lá eu vou cuidar de vocês. Ora, irmãos, é muito fácil contrapor essa palavra. É só você pegar parte do que Moisés falou e dizer, Deus nos prometeu uma terra que mana leite e mel, que nós iríamos subjugar os nossos inimigos, que nós íamos ser prósperos, não é? Não foi essa a promessa? Foi ou não foi, João? Como é que agora o mesmo Deus que disse isso a Moisés está dizendo para eu ir, o mesmo Deus está dizendo para eu ir para a Babilônia? Isso é mentira. Mas Jeremias era um profeta de Deus, e eles foram procurar o profeta certo, o profeta de Deus. Mas esqueceram que Moisés também disse, lá no final do Deuteronômio, que iriam vir as maldições. As pessoas esquecem parte da Escritura quando querem tomar decisões, porque seus corações já estão inclinados para aquilo. Eles querem aquilo, eles desejam, então eles vão pegar parte da Escritura para justificar o seu querer, a sua vontade, a sua decisão. Quando o profeta, ou a palavra de Deus, está dizendo o contrário. Isso é muito característico, irmão. Isso acontece nos nossos dias. E aí o que acontece? Quem profere a verdade da palavra de Deus, recebe a revolta de quem ouve. O pessoal não ficou revoltado? Ficou revoltado contra Jeremias. Quantas pessoas ficam revoltadas, irmãos, contra os pregadores? Não, Deus não está dizendo isso não. Isso aí não, isso é a interpretação errada. Espera aí que eu vou dar uma interpretação certa. Aí pega um falso profeta que abre a mesma escritura e dá interpretação diferente. Aí você fica com quem? Não, eu vou ficar com aquele. Diga, Zaqueu. Exatamente. Fulano disse isso. E eu lembro os irmãos, né? O que aconteceu com Jeremias? Foi levado cativo à força por estes que pediram a vontade de Deus. O que aconteceu com Micaías? Ficou preso a pão e água, sendo sustentado por pão e água, porque disse o quê? A verdade. Então, você deve tomar uma lição aí, dizendo, mesmo que você diga a verdade, se prepare para as consequências. Nós estamos vivendo no mundo da mentira. Nós estamos lutando. Olha, não tem ninguém aqui santinho, tá certo? Todos são pecadores. Nós estamos lutando contra os nossos corações. Lembra da ilustração que eu fiz no domingo passado? Nós estamos lutando porque bom é o sorvete, né? Gostoso, muitos sabores, as texturas variadas, né, Rutinha? As texturas, você bota na boca, que textura boa, que sabor, esse sabor exótico aqui, não é? Estão fazendo até sorvete frito, o pessoal faz por aí, né? Na época da irmã Nita, se chupava cana,
tomava o caldo de cana, comia rapadura. Hoje em dia a gente toma sorvete de rapadura. Olha, coisa, não é? Bom, né, João, caldinho de cana? Então veja, há muitos sabores. Você pode escolher as coisas mais agradáveis ao paladar. Mas já diz um ditado que rapadura é doce, mas não é mole não. Então, a lei de Deus, irmãos, é a verdade, mas nem sempre é fácil, ela é dura, né? Ela é dura, mas é a lei de Deus. Então, por isso, né, que a gente deve prezar pela santidade da verdade, como Deus assim o faz na sua palavra, né? E aí eu falei para os irmãos, é uma luta, é um processo, é você aprender a degustar a verdade, saber que aquilo é bom, a verdade é boa, mesmo que a consequência dela seja amarga para a sua vida. Foi amarga para Micaías. Micaías sabia, irmãos. Micaías sabia que se ele dissesse a verdade, ora, o que é que ia acontecer com ele? Naquele meio ali, de uns profetas bonzinhos, né, afeito, um rei temente a Deus, ele estava debaixo da autoridade de um rei ímpio. Ele foi preso, sustentado a pão e água. Outros irmãos foram mortos. Deus nem sempre preservou assim em vida. Nem todos os profetas morreram em ditosa velhice, não, viu? Morreram bem assim, ó, tranquilo, sossegado. Olhe para os apóstolos, tudo discípulo de Cristo, né? Tudo fazendo a vontade. Olha, meu filho, eu selecionei vocês. Eita, olha que honra, 12. Mas Paulo, né? Acrescentando Paulo ali. Olha que honra, que maravilha. Andar com Jesus, andar como Jesus andou. Olha, e aprender de Jesus. Mas o sabor, irmãos, morreram a fio de espada. Alguns discípulos de Jesus queimados. Tiveram um julgamento justo, não foi teve muito julgamento justo. Tem, irmãos. Atos 20, 27. Paulo nada escondeu dos ensinamentos que recebeu do Senhor, quer fossem fáceis de cumprir, quer fossem difíceis de cumprir, que requeressem renúncia. Irmão, bota nos dias de hoje, eu vou terminar para a gente adiantar. Irmão, um escravo receber aquelas orientações de Paulo, volte lá e vá servir ao seu Senhor. As orientações de Paulo, deu a Filemão para receber o escravo, que escreveu aos Efésios, dando as orientações aos servos. Pedro, escrevendo aos irmãos da dispersão, já estavam sofrendo, né, irmãos? Olha, quando tiver um patrão ímpio, viu? Trabalhe direito, trabalhe bem. Ali, irmãos, era debaixo de que eram servos, que talvez a gente não tenha ideia da jornada de trabalho daquelas pessoas, né, das condições de trabalho daquelas pessoas. Paulo não mandou fazer greve, não, nem amarrar o serviço, produzir pouco porque estava ganhando pouco. Se eu ganhar muito, eu produzo muito. Se eu estou ganhando pouco, eu vou produzir pouco. Não, trabalhe. Como essas orientações de Paulo e Pedro foram recebidas naquela época, hein? Era fácil, Clésio? Ele disse, tu está dizendo isso, rapaz, porque tu não está passando o que eu estou passando. Eles não podiam dizer, Zaqueu? A verdade, irmãos. Aí Paulo está falando a verdade dentro da igreja, né? As renúncias, né? Esse aqui, né, daria muitos ensinamentos, traria muitos ensinamentos, dizendo a verdade para a igreja, aquilo que os irmãos tinham que abrir mão da vida, do culto, todos os ensinamentos, né? A gente vai chegar, estamos expondo Timóteo, Paulo vai chegar num momento em que vai falar do culto, como cultuar da forma correta, como Deus quer. Então, quais são os outros deveres, irmãos, que nós vamos estudando? Nós vimos dizer a verdade sincera, livre, clara e plenamente, e agora vamos complementar essa frase com dizer a verdade do coração. Vamos lá, todos abrindo a Bíblia aí, Salmo 15, 2.
Salmo 15, 2. Simone, leia aí, por favor. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então, esse aqui é o perfil do cidadão do céu, né? Então, ele fala a verdade de coração para o seu próximo, nas suas conversas comuns, no seu dia a dia, nas coisas mais sérias, não com o coração dividido. O que é coração? O que é dizer a verdade de coração? O coração não está dividido. Quando se diz uma coisa com a boca, seu coração pretende dizer exatamente isso. Quando a gente diz uma coisa de boca, não diz de coração, o coração está dividido. Então, você tem que dizer a verdade, mas tem que dizer a verdade de coração. Realmente, direcionando isso. Há situações delicadas. Por exemplo, há situações em que se diz a verdade, mas não se quer o bem daquela pessoa. É complicado isso, né, irmãos? Por isso que nem todo momento a verdade deve ser dita. Isso é ilusão. Olha, entenda, não é que é para dizer a mentira, não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que determinadas coisas são verdades e ela tem o seu tempo certo, sua hora certa de ser dita. Assim como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a verdade dita, assim é a palavra dita a seu tempo. Tem tempo para falar, tem hora para falar, tem momento para falar as coisas. Diga, Marcos. Em ruínas. O apóstolo Paulo, vou passar. O apóstolo Paulo, quando estava lá, aí disse: olha, está aqui o Deus desconhecido. Disse: bem vejo que vocês são muito religiosos. Estava mentindo? Não, mas foi sábio, não foi? Se ele chegasse no meio da praça, bando de idólatras, a palavra dita, a palavra correta, ele não mentiu, mas disse a palavra certa, escolheu a palavra certa. O que é que ele queria ali? Qual era a intenção dele? A intenção dele era abrir os olhos daquelas pessoas. Agora, tinha profeta que recebia a mensagem de Deus: diga ao povo que ele é idólatra. Aí ele tinha que dizer que ele era idólatra. Qual a intenção? A motivação tem que também estar guiando. Tem que estar guiando, tem que estar conduzindo. Você está sendo guiado por quê? Qual a sua... O que é que lhe leva a dizer a verdade? Isso é importante. O que é que lhe leva a dizer a verdade? Tudo isso, irmãos, a palavra de Deus vai fazendo a gente refletir. Para a gente não achar que aquelas pessoas que dizem assim: eu não tenho papas na língua. Você tem que ter. Põe um guarda à tua boca. Põe um guarda. Tem hora que é para falar, tem hora que é para falar, tem hora para ficar tem para ficar calado. Provérbio diz: repreenda o insensato. Depois diz: não repreenda não. Oxente, a Bíblia está se contradizendo. Não, tem hora para tudo, preste atenção. Tem hora que se você fizer isso, não vai haver resultado nenhum. Você só vai suscitar ira para cima de você mesmo. Isso não é sábio. Que sabedoria é essa? Só para aí muitas vezes, irmãos, isso esconde pecados no coração. Você quer ser reconhecido como o tal. Você quer ganhar proeminência, que não é vinda de Deus, é vinda de você mesmo. Você sabe que se você fizer isso, todo mundo vai falar. Todo mundo vai dizer: olha, fulano, é assim, viu? Olha só, olha aí. Fulano é que é corajoso. Fulano é que é destemido. A Bíblia está dizendo isso aí, isso não é sabedoria, não. Isso aí é necessidade. Isso aí não é sabedoria. Isso tem que ser sábio. Como as pessoas, né? Aqui na cidade, não vou citar nome, mas recentemente, umas 2 semanas atrás, eu gosto de, às vezes quando eu vou para o trabalho de carro, eu gosto de botar no rádio, eu gosto de ficar escutando rádio. É pouco, mas eu gosto. Mas dessa vez eu estava no outro transporte e o motorista botou na rádio. Rapaz, um radialista disse umas coisas aqui horríveis. E o pessoal: é isso mesmo, ele é desse jeito. Olha, isso está errado. Eu disse: isso está errado, rapaz. Não se faz isso, não. Não se diz, isso é falta de respeito para com o outro. Mas ele é desse jeito. Oxe, se tu vê o que ele disse da prefeita de não sei o quê, sim, está
errado. Vai quebrar o mandamento é certo agora? Só porque está, entre aspas, dizendo uma verdade e ainda com palavras inadequadas? Palavras torpes? Não. Mas bom é ele. Bom é ele que fala e tal. O crente não é para estar enaltecendo essas pessoas, não, irmãos. A referência da gente é outra, da Escritura. Eu vou passar, Marcos. Deixa eu usar que eu tinha levantado a mão. Exatamente. Diga, Marcos. Exatamente. Esses são grandes exemplos, sabe, irmãos? A gente tem na Escritura de homens de Deus, tementes a Deus, que honravam o 5º mandamento. Você não precisa desonrar o 5º mandamento. Me lembro que a gente saiu, não foi, Daphne? Saiu da sala, não foi uma vez? Lembra? Saiu da sala. Uma autoridade lá falando um negócio. Não era o momento de falar, de confrontar. A gente saiu da sala. Cheio de falando lá para seu público. O momento de se calar. Mas quando eu tive uma oportunidade pública, eu falei. E aquele mesmo me contestou. O mesmo me contestou. Mas eu falei publicamente, eu não podia tirar minhas palavras. O mesmo. Aquele era o momento de falar. Me deram a oportunidade, eu falei. Jeremias 9:3. Vamos para Jeremias de novo. Vamos, Clesley. Queremos ouvir a sua voz de trovão. Jeremias 9:3. Irmãos, uma grande razão para o exílio do povo de Deus, sabe qual foi? Também a mentira. Olha a situação que estava Israel, que Jeremias está tratando aqui. A corrupção estava de tal maneira que o povo de Israel, as pessoas não tinham dificuldade em mentir. Era de um jeito que ninguém podia confiar nem em seu amigo, nem no seu irmão. O versículo 4, Clesley, já imaginou como estava a situação? Olha, não confie no seu irmão, não, nem no seu amigo. Eu disse, eu vou confiar em quem? Não confie. Irmãos, Israel chegou nesse ponto, a esse ponto. A gente precisa entender, irmãos, que quando se abandona a lei de Deus, quando se torna infiel à palavra de Deus, quando se dá as costas para a lei de Deus, você chega nessa situação, nesse ponto. O povo de Deus estava de tal maneira que sua língua estava equipada para mentir, como um arco que é dobrado para atirar. Então a língua não era dada à verdade, a falar a verdade, era o contrário. Como é que se chega a esse ponto? A gente não pode achar que a coisa não pode piorar, a coisa pode ficar bem pior. É só você ir dando as costas para a lei de Deus, a coisa vai piorando, a coisa vai piorando, a coisa vai piorando. Como é que está o país da gente? O país da gente preza pela verdade. Qual é a referência que nós temos? Qual é a imagem que nós temos dos juízes do nosso país? Que imagem se tem? De que se fala a verdade? De que se julga buscando a verdade? E tem um monte de gente assim, rapaz, a gente está numa situação. Tem um monte de gente falando. Não só os cristãos, não, ímpios também. Os ímpios estão dizendo, rapaz, a gente está numa situação. Isso uma hora vai parar. Vai acabar, porque tá horrível, certo? Até que ponto? Bom, pode ficar bem pior, e ficar pior, e ficar pior. Por quê? Abandonaram. Deram as costas à lei de Deus. A referência deixou de ser. As pessoas perderam o pudor. Perderam o pudor. Então, irmãos, já disse isso aos irmãos há um tempo atrás. Não espere coisa boa. Aqui, ou uma intervenção divina pesada, ou daqui para pior. Daqui para pior. É assim. Por quê? Porque você está fazendo análise política. Não, isso está na análise bíblica. Você olha para a Escritura e a Escritura vai dizer para você. Quanto mais você abandona os princípios da lei de Deus, pior a coisa fica. Pronto. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus justo. Mas Deus não pode intervir? Pode. Pode intervir. Agora, isso está nos seus planos. Como Ele vai intervir, quando Ele vai intervir. Pode ser que para alguns ele não faça nada durante sua vida. Para ele continuar fazendo injustiça, continua injusto, praticando injustiça. E no final da vida dele,
ele vai se encontrar com um justo juiz. Deus tem um propósito. Como pegou Nabucodonosor e transformou ele num bicho. Ele tinha um propósito para isso. Depois restaurou o homem deu glória a Deus. Como Manassés, que foi ruim, até sanguinário, um rei terrível. E Deus manifestou misericórdia na vida dele. Outros morreram na sua incredulidade. Fez o mal até morrer. Jezabel até naquela tristeza, aquela morte terrível. Deus pode trazer também mortes terríveis. Não se espante, irmãos. Olha, não vai ser uma morte terrível, por exemplo, de uma pessoa famosa dessa, não, que vai fazer o povo chegar e se voltar para Deus, não. Ou parar para pensar, isso é a mão de Deus. Nem sempre. Estamos estudando as pragas, e é uma praga atrás da outra, e Faraó com o coração endurecido. Numa das pragas, os magos e os encantadores de Faraó disseram: Faraó, isso é o dedo de Deus, Faraó, isso é o dedo de Deus. E ele, outra praga, os oficiais disseram: Faraó, até quando tu vai fazer a gente passar por essa situação? Tu não está vendo, não, a gente está acabado, o Egito está acabado. E ele, nem aí, irmãos. Até que morreu afogado nas águas lá. Isso foi o final dele, lá para frente. Enquanto isso, Deus tinha um propósito. E ele permaneceu com o coração duro. Podia ser quem estivesse ao seu redor. Então, não é coisa extraordinária que acontece, desastre, que muitas vezes faz a pessoa se voltar para Deus, não. Não. A gente não sabe. Tem gente que fica à beira da morte. Aí todo mundo em volta dele diz: rapaz, foi Deus. Ele até diz assim: realmente foi Deus. Nasce de novo. Aí, depois que passa o susto, continua a viver do mesmo jeito. Fazer a mesma coisa, continua no pecado, na teimosia. Não adianta, essas coisas, sinais, prodígio, milagre, livramento, não faz as pessoas não se voltar para Deus. Se não for a graça de Deus, não vai fazer não. Eu não fico esperando esses negócios não. Então, muitos crentes aí, às vezes na meninice, né, na ignorância, ficam: Senhor, manda fogo do céu para fazer isso e aquilo, e o povo vai acreditar. Vai nada, não vai acreditar não, pode cair. De novo eu repito, vem a pandemia, atingiu o mundo todo. Deus atingiu o mundo todo. E o povo está mais temente a Deus, não está? Tá? Não está. Foi Deus não, Deus não vai fazer isso não, você está doido? Deus mandar um negócio desse, do mal? Isso não é Deus não, pai. Foi outra coisa aí, os bichos lá daquelas feiras da China, lá, aquele povo comendo aqueles bichos vivos, aquela miséria toda, e passou o vírus, saiu passando e pegou a humanidade todinha. Não, foi aquele laboratório lá em Wuhan, estava manipulando lá, e sei lá o que foi, se era chineses mesmo que queriam fazer isso para acabar com a economia do mundo, e eles ficarem mais fortes e assim dominar aquelas coisas todas que vêm por aí. Deus? Não, é Deus não. A mentira, irmãos, chegou ao ponto do povo que era de Deus não poder confiar mais nem no irmão e nem no seu amigo. O amigo mentia para o outro e o irmão mentia também. É por isso que nós devemos prezar pela verdade, lutar a gente para falar a verdade, mesmo que seja amarga, Não é fácil não, irmãos. Não é fácil não, a gente está dizendo isso. Isso é uma luta, tá certo? Diária, constante. Vamos finalizar aqui com o sétimo dever. Em questão de julgamento e justiça, e em todas as demais coisas, quaisquer que sejam, dizer a verdade e só a verdade. De onde é que vem aquela expressão que o pessoal escuta nos filmes, nos tribunais? Prometo dizer a verdade, nada mais que a verdade, além da verdade. Né? Vem de onde? Vem da Escritura. E jura em cima de quê? Jura em cima da Bíblia, que é a autoridade. Pelo menos em alguns lugares né? Recentemente é que eu acabei não decorando. Teve uma pessoa que jurou em cima de outra coisa, de um código lá, de não sei o quê, mas deixou a Bíblia de lado. Jura em cima da Escritura. Isso aqui é a verdade, isso aqui é a autoridade. Jura botando a mão aqui em cima. Jura em nome de Deus, né? Mas bota a mão em cima da Escritura, que é a palavra de Deus.
Provérbios 14, 5. Vamos lá? Abrir a escritura. Está pertinho, né? Já abriu Provérbios 14, 5. Ramon, leia aí, por favor. Tá certo. Abraão, leia Abraim, Colossenses 3, 9. Segura aí Provérbios, irmãos. Abraão vai abrir em Colossenses 3, 9, daqui a pouco ele lê. E Gisele, abra aí, por favor, em 2 Coríntios 1, 17 e 18. Provérbios 14, 5 foi lido, Colossenses 3, 9 e depois 2 Coríntios 1, 17 e 18. Vamos comentar esses versículos. Colossenses 3, 9. E agora 2 Coríntios 1, 17 e 18. Muito bem. Então, Provérbios 14, 5 mostra que para que a justiça seja feita numa sociedade, é necessário que as testemunhas sejam verdadeiras. Então, por isso que as pessoas primeiro precisam ser verdadeiras, precisam falar a verdade, aprender a dizer a verdade, viver na verdade, para que haja uma sociedade justa. Porque às vezes o pessoal só reclama das autoridades, né? É muito comum, né? Rapaz, não é? Fulano faz isso e não sei o quê, e esses políticos, e esses não sei o quê. Mas a vida dele não é a vida de verdade, né? Corrompe, tem corrupção passiva, tem corrupção ativa, né? Há muitos anos atrás eu tinha conhecido isso. Olha, se eu tivesse dinheiro eu não enfrentava fila de jeito nenhum. Dizia assim, né? Inclusive quando eu fui tirar minha habilitação, a primeira habilitação, ele disse, tranquilamente, ele disse, rapaz, para que tu vai enfrentar isso? Isso aqui, tu já sabe dirigir. Eu sabia. Fui reprovado 2 vezes, mas eu sabia dirigir. Mas fui reprovado. Eu estava até conversando em casa com os meninos, né? Um já passou pela habilitação, o outro vai passar. Disse, olha, pode ficar tranquilo, viu? Tem gente que sabe, mas erra na hora. Fica nervoso. Contando para eles que tinha, na minha época, né? Hoje não sei como é, mas na minha época a gente fazia 3 provas, né? 3 testes ao mesmo tempo. Aí eu passei no primeiro, no segundo, fui reprovado no terceiro. E quando eu terminei o primeiro, minhas pernas balançavam tanto que eu tinha que botar a mão assim para segurar, e eu já dirigia, né? Mas aí as pessoas querem viver num mundo justo, num mundo de verdade, mas não tem dificuldade de corromper o outro. Basta ter dinheiro. Inclusive, eu fui fazer com esse meu teste, né? Eu fui fazer com um colega. Aí eu não dei dinheiro, o meu colega deu. Aí o meu colega foi aprovado e eu fui reprovado. Aí o cara disse, está vendo? Eu não lhe disse? Disse, não, deixa que eu vou fazer os testes, tantos quantos forem necessários. Tantos quanto forem necessários. A justiça, para que ela reine numa sociedade, as pessoas precisam ser justas, verdadeiras, que digam a verdade. Uma pessoa com senso de justiça, que tem sua consciência sensível, não cauterizada, ela não vai se atrever a dar um testemunho falso, nem por boa vontade ou má vontade, vai representar uma coisa diferente daquilo que viu e sabe. E o que é que isso gera? Gera uma sociedade justa, cultiva a verdade, mostra às pessoas que devem falar a verdade, que a mentira, ela traz prejuízos enormes a si, ao próximo e, claro, em primeiro lugar, fere a Deus. Então, para que na sociedade os julgamentos ocorram com naturalidade, a justiça deve ser feita. Eu lembro bem, Zaqueu de vez em quando manda algumas coisas, e recentemente eu vi uma, né? Hoje em dia está tendo muito julgamento, e aqueles momentos ali, as audiências acontecem por videoconferência, né, Zaqueu? Acontece muito, tá? O juiz num lugar, o promotor, né, numa telinha, outro na outra e tal. E numa dessas situações, a pessoa que estava sendo julgada estava com algema. E o juiz disse, eu peço que o senhor, aí, o soldado, tal, tire as algemas. Mas juiz, eu estou aqui é perigoso demais, eu estou
eu estou aqui nessa sala com esse cara, tirar as algemas aqui, isso é perigoso. Ele disse, eu me recuso a realizar essa audiência se você não tirar as algemas. Olha que nível de julgamento a gente está tendo. A pessoa, o policial está dizendo que é perigoso, e o cara está lá do outro lado, nem está presente. Os irmãos sabem que também, por conta dessas filmagens, já foram registradas ações extremamente violentas de pessoas que estavam sendo julgadas contra o próprio juiz, que ele não respeita nem o juiz, quanto mais o Zaqueu, o PM. Vai respeitar o PM? Não respeita um juiz, enfrenta o juiz, vai respeitar um PM. Então, é nesse nível que o nosso país está. Por causa de quê, irmãos? Porque a verdade não é cultivada, é a mentira. Aquela pessoa que está sendo julgada, ela não é perigosa, não. Perigoso eu posso botar em risco a vida, quer dizer, quebra do mandamento, não matarás, claramente, do soldado e de todos que estão ali. Um perigo tremendo que uma pessoa daquela pode ser o cara sabe com quem está lidando, o elemento que está lidando, o que ele já fez, a capacidade que ele tem. Inclusive, às vezes, uns detêm capacidade letal, né? Já está acostumado a matar, sabe como matar, e a pessoa está ali. Aí como, irmãos, nós vamos ter uma sociedade onde a justiça ela é cultivada desse jeito, dessa maneira, quebrando os mandamentos? Esse juiz não conhece a lei de Deus, se conhece, despreza a lei de Deus, o mandamento, não matarás. Qualquer criança nossa que tem estudado na escola dominical sabe que isso é um erro. Não precisou fazer o curso de direito, nem passar por um concurso tão difícil, né? Entenda a importância dessas crianças conhecerem a lei de Deus, de nós conhecermos a lei de Deus. Inclusive, se fosse um crente, o soldado crente ia dizer isso para ele: se o senhor juiz, o senhor está quebrando o 5º mandamento, viu? Eu estou lhe advertindo, a lei de Deus. O senhor está botando em risco a minha vida e todos que estão aqui. O 6º mandamento. Não. O 6º. O 5º é honra teu pai e tua mãe. 6º mandamento. Obrigado. O senhor está quebrando o 6º mandamento. Dizer isso para ele. E o senhor é responsável. E pode até dizer, eu não sei, talvez Zaqueu me ajude aqui, dizer assim, eu não vou fazer não, o senhor faça outra audiência, mas eu não vou soltar isso aqui não. Não vou soltar tirar as algemas dele não. Que eu não vou botar em risco a minha vida, nem a dos que estão aqui presentes por conta disso não. O senhor marque outra audiência. Sem avisar que estou gravando. Colossenses 3,9 diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, um vício que a gente precisa abandonar. Olha, Paulo está dizendo isso aqui, irmãos, aos Colossenses: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste o velho homem. Ele quer dizer o quê? Que o velho homem é acostumado a mentir, né, João? É acostumado. Nós encontramos formas e maneiras de justificar a mentira, de amenizar a mentira, né? Nós arrumamos maneiras, irmãos, de calar a consciência. Essa é a questão, aquele negócio que está batendo, que é o que é a consciência, não é a lei de Deus escrita nos corações, é a lei de Deus. A gente arruma um jeito. Tem jeito? Tem jeito. Paulo não diz que tem alguns que têm a mente cauterizada? Fica insensível. Agora, você acha que isso é bom para ele, ficar insensível? É bom ter insensibilidade na pele? É bom que você nem sente dor. Foi um choque para mim, irmãos, quando eu descobri que a dor era uma coisa boa. Eu fiquei em choque. Tem coisa que a gente vai descobrindo, né, quando vai crescendo, ficando adolescente, porque a coisa que você mais evita na sua vida é dor, né? Mas a dor é boa. Se você não sentisse dor, se uma dona de carne não sentisse dor, quando ela estivesse botando a panela no fogo e a chama estivesse lá, ela ia perder a mão, né? Perder a pele, sentisse dor. As bênçãos. E Josué repetiu, não foi? Lá na terra prometida, Josué repetiu, porque foi dito para ele repetir isso aí. Então, o velho homem, irmãos, está acostumado com a mentira. Ele se acostumou a mentir. Ele aprende a encontrar razões para justificar a mentira, para acalmar sua mente, né? Então,
mas a lei de Deus nos mostra que nós temos uma dívida para com o nosso próximo de falar a verdade, em especial com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que é o caso aqui, o contexto de Colossenses. Mas todos, né, nós devemos falar a verdade. Uma vez que os membros uma vez que os santos são membros uns dos outros e do mesmo corpo. É meio antinatural, né? Um membro mentir para o outro assim, né? No corpo, né? É antinatural, né? Faz parte do mesmo corpo, né? Imaginou a boca mentindo para a mão? Ei, tu não está suja não, isso, tu está limpinha. Mas a mão não vê, né? Quem vê é o olho, né? A mão vê, o olho vê, a mão está suja, aí limpa, né? Uma mão, lava a outra. Então o olho está dizendo, tá sujo não, chega, está preto. Menino, vai lavar os pés? Precisa não, mãe. Aí com os pés lá para trás, chega, está a sola preta. Precisa não, que eu não vou nem pisar na cama, né? Vou deixar ela do lado de fora mesmo assim. 2 Coríntios 1, 17, 18, como foi lido. O contexto, irmãos, é que Paulo, ele não deveria ser acusado de leviandade e inconstância, nem de uma contradição em suas palavras e intenções, porque ele disse, a nossa palavra para convosco não é sim e não, ou seja, não é uma coisa, não é sim e não, é ou é sim ou é não. Então, isso aqui nos leva, irmãos, a ter sempre a atenção para agirmos com uma constância, uma coerência no nosso agir. Eu vou só focar aqui para dizer aos irmãos, quando a gente for agir, a gente deve agir com segurança, com convicção. Para quê? Para que a gente sempre esteja certo que está fazendo com base na verdade, né? Agindo com base na verdade. As decisões a serem tomadas devem ser mediante fundamento bíblico e certo, com convicção, não ficar em dúvida. E até mesmo, às vezes, a gente fica... Sabe quando é que a gente falha? Quando a gente, muitas vezes, quer tomar uma decisão, mas fica esperando a opinião do outro. Olha, o que é que você acha disso? Aí eu vou esperar fulano dizer alguma coisa. Você fica com medo de dizer, com medo de... Por que é que você está com medo? Você pode não ter convicção, mas toda vez você fica com medo de tomar a decisão. Por causa de quê? Está com medo de contrariar a opinião de fulano, de ciclano? É esse seu medo? Você deve ter medo de contrariar a Deus, né? Se está com medo disso, ainda vai. Mas com medo de dar opinião, ficar esperando. Não, deixa fulano dizer. Toda vez, não sei o quê, se não quiser eu quero, e tal, e não sei o quê. E você pode até mudar de opinião, não tem nenhum problema não. Contanto que alguém traga uma posição mais embasada, mais sensata. Errado é você continuar no erro, né? Então, Paulo disse, não, irmãos, eu trouxe aqui a palavra de vocês, eu estou com convicção, com segurança, olha aqui. Eu não vim com vocês com, ora sim, a minha palavra não é sim e não e tal. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é de trabalhar com a verdade, com a segurança, com a firmeza nos nossos posicionamentos, né? Em especial, essa palavra deve ser dirigida aos homens, que Deus trouxe como cabeça, né? Como líderes. Então, procurar, por meio da palavra de Deus, né? Dar um posicionamento firme, seguro, convicto. Mais uma vez, nem todas as vezes uma hora você vai dar escorregada, mas isso não significa dizer que você tomou a decisão com o coração dividido. O problema é a inteireza de coração. Às vezes você toma uma decisão, mas eu estou com medo, porque, sei lá, se fulano não gostar, se fulana não aprovar, e tal. Não, isso não é bom, isso não é bom. Bom é a segurança, a firmeza, a convicção. Quando isso acontece, a gente vai primando pela verdade, buscando a verdade, vivendo a verdade. De novo, concluindo, irmãos, é um exercício, a gente precisamos nos exercitar na verdade, experimentar o sabor da verdade e aprender a gostar desse sabor. Não é fácil, mas é a vontade de Deus, né? Que a gente viva na verdade. Que Deus nos abençoe.